é noite de reencontro. Aleluia. Vou repetir, é noite de reencontro. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que vai nos falar acerca desse homem que foi separado, esse homem que foi escolhido pelo próprio Cristo. A Bíblia nos narra um texto que Jesus agora, ele começa a fazer a seleção dos discípulos. Ele começa a selecionar os discípulos. Em um dado momento, Jesus, ele acaba de chegar na praia, percebe que existiam pescadores que estavam vivendo um momento de frustração, porque eles tinham ido pescar, não tinham apanhado nada. Jesus chega naquele momento, naquela hora, ele pega o barco emprestado. Esse barco era o barco de Pedro. Ele pega o barco de Pedro emprestado e começa a pregar. Ele faz do barco um altar. Ele faz do barco um culto. E ele começa a pregar a palavra. Após a pregação, após a palavra, Jesus ele lança uma palavra e diz para Pedro e os que estavam com ele, para que eles pudessem entrar de novo no barco e para que eles pudessem lançar a rede ao lado direito. Quando Pedro ouve a palavra que Jesus lança para ele, ele diz: mestre, havendo nós pescado, trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu serei obediente e lançarei a rede. A Bíblia diz que Pedro ainda não era discípulo. A Bíblia diz que Pedro ainda, aleluia, não andava com Jesus. Pedro ainda não tinha sido escolhido por Jesus, mas ele reconhece que quem está direcionando a palavra para ele se tratava de uma autoridade divina. Não se tratava de uma autoridade terrestre, não. Se tratava de uma autoridade de alguém que de fato sabia o que estava falando, de alguém que sabia o que estava dizendo. E quando Jesus diz para Pedro: Pedro, lança a rede ao lado direito, Pedro obedece. Primeiro ele diz: mestre, nós estamos cansados, nós estamos afadigados, nós trabalhamos a noite toda, nós trabalhamos a madrugada toda, não pegamos nada, não apanhamos nada, mas sobre tua palavra nós lançaremos a rede. A Bíblia diz que quando eles lançam a rede, é tanto peixe, que as redes começam a se romper, as redes começam a se partir, e tanto de tão grande, de tal forma que aquilo que era para eles não é mais só para eles, mas é também para outras pessoas. O milagre que eles pensaram ser só para eles, Jesus não libera só para eles, Jesus libera para todos que estavam à volta, porque as redes começam a se romper, a ponto deles pedirem ajuda e socorro e dizer: nos socorre, nos ajuda, porque é tanto peixe que nós não conseguimos dar conta. Eles começam a compartilhar, eles começam a dar os peixes, eles começam a dividir o peso do peixe. E a Bíblia diz que Pedro ele fica atemorizado. A Bíblia diz que Pedro ele fica, aleluia, assustado com o milagre que ele acaba de presenciar, de tal maneira que ele se prostra, ele dobra os seus joelhos e diz: mestre, eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno, aleluia, de estar perto de ti. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, aleluia, não diga que não és digno, pois a partir de hoje eu te farei não pescador de peixe, mas pescador de homens. Não pescador de peixe, mas pescador de vidas. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, a partir de hoje, tu vai largar essa rede, tu vai mudar essas vestes e tu vai começar a me seguir, porque a partir de hoje, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior do que você viveu e está vivendo aqui. Aleluia.
Mas escuta, segura. O que Jesus estava dizendo para Pedro era: Pedro, eu preciso que você abandone e largue tudo aquilo que você está fazendo hoje para começar a viver algo novo. Aleluia. Vou repetir. Pedro, aleluia, você precisa largar, abandonar hoje para viver algo novo. Entenda que Pedro, a Bíblia diz que antes de Jesus chegar até Pedro, pregar para Pedro e profetizar o milagre na vida de Pedro, Jesus libera a primeira cura, aleluia, sobre a vida da sogra de Pedro. Então, nós conseguimos entender e compreender que se ele tinha sogra, ele tinha uma esposa. Se ele tinha uma esposa, ele tinha uma família. E se ele tinha uma família, aquilo que ele estava fazendo não era simples uma simples pesca, era a sua profissão, era o seu sustento, era o seu alimento, era aquilo que ele precisava fazer, porque existia uma família esperando um alimento. Mas quando Jesus manda ele largar a rede, manda ele largar a profissão, Jesus está dizendo: Pedro, a partir de hoje tu não vai depender mais do peixe. A partir de hoje a sua dependência vai estar pautada somente em mim. Pedro, fica tranquilo que tu vai largar a profissão, tu vai mudar de veste, mas não vai voltar nada para tua casa, não vai voltar nada para tua família, não vai voltar nada para você, Pedro. A partir de hoje, quem irá te sustentar sou eu. Aleluia! Jesus não vai mandar você largar nada. Jesus não vai mandar você abandonar nada sem Ele mesmo não te garantir. Se Ele está dizendo sai, se Ele está dizendo abandona, se Ele está dizendo deixa o pecado, é porque o que Ele tem para você é bem maior. Enquanto Pedro seguia Jesus, o alimento não faltava dentro da casa dele. Enquanto Pedro estava andando com Jesus, o alimento não faltava para a família dele. Enquanto Pedro estava andando lado a lado com Jesus, o alimento não faltava na vida dele, a provisão não faltava na vida dele. E por que é que não faltava, pregador? Porque Jesus é dono do peixe, Jesus é dono do ouro, Jesus é dono da prata, Jesus é dono da provisão. Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia! Você depender do trabalho é uma coisa. Agora você depender do dono do trabalho é outra coisa totalmente diferente. Você depender do seu patrão é uma coisa. Agora você depender do dono do seu patrão é outra coisa totalmente diferente. Você depender da autoridade terrestre é uma coisa, agora você depender do dono do céu e da terra é outra coisa totalmente diferente. Aleluia, Jesus está dizendo: Pedro, o teu contato agora vai ser comigo, meu filho. Aleluia, não se preocupe, o teu contato agora vai ser comigo. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a partir de hoje tu não vai usar mais tanguinha, a partir de hoje tu não vai mais pegar barco para pescar. Por quê? Porque eu estou mudando as tuas vestes. Por quê? Porque eu estou mudando a tua vida. Por quê? Porque eu estou mudando a tua história. A partir de hoje sou eu que vou governar a sua vida. Sabe? E o texto diz, no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, que eles largaram tudo. Quando você lê o final dessa passagem da pesca maravilhosa, você vai ver que lá no último versículo vai dizer que eles abandonaram tudo para seguir a Jesus. De repente eles estão andando com Jesus, e quando eu falo eles,
É porque o que Pedro recebeu, ele não recebeu sozinho. Aqueles que estavam pescando com ele também receberam e se tornaram discípulos. Todo mundo largou tudo para seguir a Jesus. Eles abandonaram tudo para estar ao lado de Jesus. Sabe? Estar ao lado de Jesus não é fácil. Estar ao lado de Jesus não é fácil. Por que, pregador? Porque vai aparecer situações e circunstâncias no teu caminho para poder te parar. Vai aparecer convites para poder te desvirtuar. Vai aparecer amizades para poder te tirar do foco. E quando eles andavam com Jesus, as circunstâncias, os percalços foram surgindo. Eles tiveram tempestade. Eles ficaram com medo de morrer na tempestade. Eles foram iludidos pelo dinheiro, a ponto de dizer: eu aceito essa proposta. Fiquem somente ligados naquele que eu beijar, porque aquele que eu beijar será aquele que vocês irão prender. Eles se deixaram se iludir. E chega um dado momento que Jesus é assunto ao céu. É chegada a hora de Jesus se entregar. Porque o próprio Jesus disse para os seus discípulos, para Pedro e seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem se entregue. Era necessário, o próprio Jesus está dizendo que era necessário ele se entregar e morrer na cruz por mim e por você. Só que a Bíblia diz que ele iria voltar ao terceiro dia. E quando chega a hora, quando chega o momento, Jesus é preso, Jesus é julgado, e de repente, Pedro agora se encontra sozinho. Os discípulos se encontram sozinhos. E de repente alguém olha para Pedro e diz: Pedro, não é você que andava com o tal Jesus? E Pedro diz: não sou eu. Passou um tempo, alguém vem, mas diz: você parece com ele. E Pedro está dizendo: não sou eu. Sabe quando você está no ambiente, mas você não pertence àquele ambiente? Sabe quando você está no lugar, mas você não pertence àquele lugar? Sabe quando você está no meio de uma roda, mas você não pertence àquela roda? Pregador, não estou entendendo o que você está falando. É simples, o que Deus tem para você, homem e mulher, jovem, aleluia, e adolescente, é muito maior. Você não faz parte daquela roda. Você não pertence àquelas amizades. Você não pertence àquele ambiente. Sabe aquele louvor que diz: eu não sou daqui para casa, voltarei? É exatamente o que Deus está dizendo para você. Você não pertence àquele ambiente. Você não faz parte daquele ambiente que te cerca e que te afasta de Jesus. E Pedro diz: não. E pela terceira vez alguém vem até Pedro e diz: mas a tua fala te condena. A tua fala te condena. Tu fala igual a ele. Tu tem os trejeitos dele. Já reparou que quando nós temos ele, quando nós estamos com ele, nós somos diferentes? E para o mundo nós somos taxados como quadrado. Porque o ser diferente para outros jovens, para o mundo, é quadrado. Quando olharam para mim, olharam para minha esposa com 18 anos de idade, eu era líder, aleluia, de adolescentes da igreja e músico. Quando nós, com 18 anos de idade, sem ter uma frigideira, decidimos colocar o papel para casar, alguém olhou e disse: estão malucos? Estão loucos?
Deixa eu te dizer uma coisa. O que para o mundo é loucura, para Deus é propósito. Vou repetir isso aqui. O que para o mundo é loucura, para Deus é propósito. Deus me levantou como profeta e me trouxe aqui essa noite para dizer que a tua história não acabou. Aleluia! Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que Ele te escolheu. E tu está dizendo ainda muito cedo. Eu ainda tenho muito para curtir. Eu ainda tenho muito para viver. Deus está dizendo não. Eu te escolhi. Aleluia! E quem é escolhido precisa entender que quando é escolhido, não vive os planos dele, vive os planos de Deus. Quem é escolhido precisa entender que quando é escolhido, não vive os sonhos dele, vive os sonhos de Deus. Quem é escolhido precisa entender que quando é escolhido, não escolhe as amizades e não seleciona as amizades para ele. Quem seleciona é Deus. Aleluia, quem escolhe é Deus. Deus já está dizendo, me trouxe aqui como profeta nessa noite para dizer: eu vou começar a selecionar quem é, quem não é. Eu vou começar a selecionar quem pode andar contigo e quem não pode andar contigo. Quem acrescenta fica, quem diminui sai. Pedro está sozinho e agora negou Jesus por 3 vezes. Pedro está sozinho, agora negou Jesus por 3 vezes. Quantas vezes ele negou Jesus? 3? 3? Glória a Deus. Irmão, a Bíblia diz que Pedro agora entra em agonia. Eu já estou terminando a mensagem. As minhas mensagens costumam ser breves, bem objetivas. A Bíblia diz que após ter negado Jesus, Pedro entra em agonia. Sabe uma pessoa em agonia? Ela sente vontade de cavar um buraco embaixo da terra e se jogar no buraco. Ela sente vontade de se matar. Ela sente vontade de não mais existir. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Pedro entra numa agonia tão grande, ele chora, ele pensa em se matar, ele pensa em desistir. E como se não bastasse, presta atenção, ele não só pensa, mas ele desiste, ele faz. A única coisa que Pedro não fez foi tirar a sua própria vida, mas ele desistiu de tudo. De tudo que o Senhor Jesus profetizou para ele, de tudo que o Senhor Jesus liberou para ele, de tudo que o Senhor Jesus fez na vida dele, Pedro abriu mão de tudo. Ele volta às suas origens terrestres. A Bíblia diz que Pedro coloca a sua tanguinha, a sua cuequinha de pescador, para de pregar, para de orar, para de ler a palavra, para de andar com quem somava e agora volta a fazer o que ele fazia antes. Volta a usar a roupa que ele usava antes. Está na Bíblia, irmãos, é palavra. Pedro volta a usar a mesma roupa que ele usava antes. Ele volta a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Porque para Pedro já era o fim. Deixa eu liberar algo para você essa noite. Você pode levantar suas mãos? Eu quero liberar algo para a tua vida essa noite. Eu preciso liberar isso aqui porque tem gente que entrou aqui e Deus me disse que eu preciso liberar isso para as pessoas entenderem. Eu preciso liberar isso para algumas pessoas que entrou aqui. Continue com as suas mãos levantadas. Eu vou liberar isso para você essa noite. Nenhum pecado, nenhuma falha
falha, nenhum erro que você cometeu vai anular o propósito que Deus tem na sua vida. Vou repetir. Nenhum pecado, nenhum erro pode anular o propósito que Deus tem na sua vida. Pedro errou, Pedro negou, chorou, se agoniou e falou: para mim acabou, já era. Ele volta a vestir o que ele vestia antes, pastora. Ele volta a fazer o que ele fazia antes, pastora. Sabe, muitas das vezes, o que nós fazemos, todos nós, seja crente ou não crente, a primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa se desvia e sai é apontar essa pessoa. É apontar que ele errou, é apontar que ela pecou, é apontar que ela caiu, é apontar que ela desistiu. Só que quando nós lemos a palavra do Senhor, os 12 que Jesus escolheu, olha aqui, irmão, os 12 discípulos de Jesus, um negou, outro traiu, e nem por isso o pecado e a traição pode anular o propósito de Deus na vida de cada um deles. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu e você não somos diferentes de nenhum deles. Você errou, os 12 também erraram. Você pecou, os 12 também pecaram. Você caiu, eles também caíram. Pedro agora volta a vestir a mesma roupa, a mesma veste. Pedro agora volta a fazer o que ele fazia antes. E quando ele pensa que está tudo acabado, o tempo da ressurreição passou. E quem vai se aproximar do mar agora é Jesus. E mais uma vez eles estão pescando e não pegam nada. E Jesus lá, e quando Jesus se aproxima, Pedro avista Jesus como se fosse a missionária séria lá na porta. Quando Pedro avista Jesus, Pedro, a Bíblia diz, olha, ele entra dentro da água e se esconde. A Bíblia diz que ele olha para suas vestes e por estar quase semi-nu, ele se esconde. Ele mergulha e se esconde. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: lancem a rede. Eles pegam um peixe. E logo após Jesus se retira. Presta atenção. Jesus diz: lança a rede para eles. E se retira. Eles lançam a rede, pegam o peixe, Pedro sai. Após Jesus se retirar, Pedro sai da água. E agora, juntamente com aqueles que estavam ali, eles vão trazer o peixe para a margem. Os peixes para a margem. E quando eles chegam na margem, presta atenção, aquele que liberou a palavra para eles pegar o peixe, está sentado, aguardando eles, com o peixe já assado na brasa para eles comer. O que para eles parecia impossível, Jesus fez tornar possível e mostrou o sobrenatural. O que é? Jesus liberou a palavra para eles pegar o peixe. Só que quando eles chegam na beira da praia, eles já se deparam com um peixe limpo, cozido, temperado, assado na brasa. E Jesus diz: venham, participem. Pedro olha para Jesus, começa a chorar, e Jesus não aponta o pecado dele, e Jesus não pisa nele. Olha o que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Vem. Ele diz: tu sabes que eu te amo. Ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: mestre, tu sabes que eu te amo. Ele pergunta
Ele poderia muito bem falar: Pedro, eu falei que você ia me negar, não falei? Eu falei que você ia me rejeitar, não falei? Ele poderia muito bem. Mas muito pelo contrário, se o próprio Jesus não julgou e não apontou, porque muitas das vezes nós mesmos queremos julgar e apontar. Se o próprio Jesus estava mostrando para Pedro que o motivo dele estar ali não era para apontar o pecado, mas sim para mostrar que o propósito ainda estava de pé, porque eu e você muitas das vezes queremos julgar e apontar. Ele poderia muito bem, eu não falei com você, me negar? Não, ele chega e diz: Pedro, tu me ama mesmo? Amo. Tu me amas mesmo? Amo. Tu me amas de verdade? E ele diz: Pedro, tu sabes que eu te amo. Pedro, se tu me amas, deixa eu te fazer mais um pedido, e dessa vez eu quero que você faça de verdade. Apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, pregador? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, volta a vestir as vestes que você estava vestindo quando estava caminhando comigo antes. Pedro, volta a fazer o que você fazia antes. Pedro, dá seguimento ao ministério que eu entreguei nas suas mãos. E qual é o ministério? O ministério de Pedro está de frente da igreja. Jesus disse: tu vai ficar de frente da igreja. É muito simples aqui a mensagem, aqui eu encerro. E isso vai para você que foi crente e já não é mais, que se afastou e não voltou, ou que nunca aceitou. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu não quero que você me responda. Você vai responder para si mesmo. E a pergunta é: você ama Cristo? Não precisa responder. A pergunta que eu estou te fazendo é: você de fato ama a Cristo? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. E quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? 3. Quantas vezes Jesus perguntou se ele amava? 3. Pregador, o que significa isso? Significa que para cada erro que Pedro cometeu, existe um pecado liberado por Jesus. Existe um perdão liberado por Jesus. É isso, pregador. Tu está dizendo que Jesus pergunta 3 vezes de acordo com a forma do pecado que Pedro fez? Sim. Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Pedro diz: eu me amo. Eu perdoo a primeira vez que tu pecou. Pedro, tu me ama? Pedro diz: eu amo. Eu perdoo a segunda vez que tu me negou. Ele pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: eu te amo. Ele perguntou a terceira vez que Pedro negou. A pergunta que eu te falo é: você ama Cristo? Vou perguntar mais uma vez: você ama a Cristo? Quantos pecados você cometeu? Quantos erros você cometeu? Ah, pregador, você não tem noção. Você que não tem noção, como o meu Deus é capaz de perdoar todos eles, apagar esse passado e a partir de hoje te dar uma nova veste e um novo recomeço. O reencontro de Pedro com Jesus, ou de Jesus com Pedro, foi simplesmente para Jesus mostrar a ele que a história não terminou. O reencontro de Cristo com Pedro foi para mostrar para Pedro que o propósito ainda estava de pé. Quer uma palavra nessa noite? O propósito na sua vida ainda continua de pé. Mas é porque o propósito ainda está de pé.
Mas eu fiz aquilo, o propósito ainda está de pé. Mas eu falei, o propósito ainda está de pé. Mas eu errei, o propósito ainda está de pé. A pergunta que eu faço de novo é: você ama Cristo? Valeu. Se de fato você ama Cristo, eu te convido a partir de hoje, a partir de agora, você voltar de novo às suas origens, à sua raiz. Qual é a raiz? O talento que Deus te deu e entregou para você louvar. O talento que Deus te deu e entregou para você orar como nunca ninguém ora. O talento que Deus te entregou e te deu para você pegar como ninguém pega. Eu te convido hoje a você retornar à sua raiz. Porque só quem ama Jesus obedece e começa e recomeça. E começa a fazer de novo tudo aquilo que o Senhor planejou para ele fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, lá no começo, quando Jesus escolhe a Simão, Jesus disse: tu te chamarás Pedro. Sobre essa rocha eu edificarei a minha. Sabe o que Deus está falando para Pedro? Pedro, o ministério que eu tenho, o chamado que eu tenho para a tua vida é de liderar, é de ganhar almas. E agora no final, no segundo, no reencontro, que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, tu me amas? Aí Pedro está dizendo: eu amo. Aí Jesus disse: tu me amas? Então faz aquilo que eu te entreguei na mão para fazer. Tu acha que esse dom que Deus te deu foi à toa? Tu acha que o ministério que Deus te entregou foi à toa? Deus te deu para você exercer. Deus te deu para você transformar a vida de pessoas, na tua escola, na tua vizinhança, no meio das tuas amizades. É esse o dom chamado que Deus te entregou para você ser diferente e transformar na vida dele. Eu quero convidar você essa noite, você que ama Cristo, a fazer aquilo, a voltar a fazer aquilo que Ele te entregou na tua mão para fazer. O reencontro é aqui no altar. Deus está dizendo: a partir de hoje não serás mais o mesmo. A partir de hoje eu estou apagando o passado e estou reescrevendo a história. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber com quem tu saiu. Eu não quero saber com quem tu se deitou. Eu não quero saber com quem você falou. O que eu quero é que você recomece a partir de agora. Eu vou te dar um tempo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Vem. Decidido a larga tudo e parar. Eu vou precisar para você primeiro aqui. Eu conheço a tesoura, sabe onde está acontecendo. Mesmo que seja difícil, não pare.
tirar tuas vestes dela. Oh, aleluia. Eu vou fazer tudo de novo. Rabaxeira lá. Mantueira, Eu rabaxeira vou lá. transformar a tua alma. Levanta, volta. canta, rabaxeira. Aleluia. Eu vou mexer na estrutura que eu estou dizendo. Glória. Volta, vem, vem, vem. Achando que não existia perdão para a tua alma. Cadê você que estava achando que Jesus tinha esquecido de você? Cadê você que estava pensando que o propósito que Deus tem na tua vida não está mais de pé? Eu quero orar por essa alma. Levanta as mãos para cá, por favor. Ainda há tempo. Deus quer mudar a tua história. Oh, Senhor, toca, 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 toca. Aleluia. Oh, creio, toca. Toca, Jesus, toca, Jesus. Oh, rabaxeira. Vai, vai, vai. Gasofilaço. Aqui está a sua palavra. Pai querido, aqui estão os seus filhos, Pai. Pai querido, Pai amado, eles retornaram a fazer o que não era para ter sido feito. Mas o Senhor marcou a noite desse dia para reencontrar. Oh, aleluia. Creio, Pai. O Senhor marcou a noite desse dia para mudar a história deles. Eu creio, O aleluia. Senhor entregou algo especial Oh, sobre a vida resolve. de cada um deles. Sobre a mão de cada um deles, o Senhor entregou algo especial. E esse algo especial precisa ser exercido. O ministério não pode ficar parado. A chamada não pode ficar parada. É por isso que o Senhor trouxe eles aqui hoje no altar, para reencontrar eles e trazer a identidade deles de volta. A identidade deles se perdeu na praia, mas o Senhor hoje se apresentou na praia deles e está mudando a história deles hoje. Em nome de Jesus, Pai. Todo medo, toda mágoa, toda depressão, todo pecado, todo rancor, limpa agora, vestes nova, vestes nova, vestes nova, vestes nova. Senhor, eu profetizo hoje que eles nunca mais serão meus. Oh, aleluia, eu creio. Acredita aí nisso agora, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória.